virtual. Eu sempre gosto de gravar vídeos compartilhando com vocês momentos, experiências, tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, experimentar e ser. E hoje nós estávamos refletindo, como sempre a gente gosta de fazer durante o nosso processo de ritual da gratidão, onde a gente costuma acordar cedo e pensar, analisar sobre a vida, sobre tudo aquilo que o grande Criador do Universo está nos possibilitando viver. E eu compreendo que a vida é uma grande sala de aula, e eu falo sempre que todas as pessoas que se apresentam na nossa vida, elas são necessárias para o nosso crescimento, elas são necessárias para que a gente aprenda alguma coisa. E nós vivemos em um processo de evolução. E a cada dia a gente pode aprender, sim, uma coisa nova. A cada dia a gente pode realmente mudar aquilo que é necessário mudar. E eu compreendo que durante todo esse ano de 2023 nós vivemos várias experiências que foram experiências muito importantes para o nosso desenvolvimento, muito importantes para o nosso crescimento mental e espiritual, principalmente para que a gente pudesse crescer como ser humano. Eu acredito que tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um propósito, e realmente 2023 foi um ano que me ensinou muito. Tem momentos que eu passo por determinadas situações, acontecem algumas coisas na minha vida que simplesmente eu paro, eu começo a refletir, começo a pensar e falo o seguinte: olha, como é que eu devo reagir a isso que aconteceu nesse momento da minha vida? Porque existe um certo período da nossa vida que a gente costuma agir muito pelo automático. A gente é condicionado a fazer sempre aquilo que a gente sempre fez, porque a gente absorve um padrão de comportamento repetitivo, onde a gente sempre está fazendo as mesmas coisas, tendo sempre as mesmas reações, e chega um determinado momento da nossa vida que a gente tem que repensar toda a nossa história e que a gente deve meditar muito e analisar o seguinte: se tudo que eu fiz até hoje só me trouxe as coisas que eu tenho até esse presente momento, se eu quiser ir mais longe, se eu quiser subir degraus mais altos, se eu quiser avançar em termos de conhecimento, se eu quiser ir mais longe, eu vou ter que fazer algumas mudanças. E a gente a gente começa realmente a focar naquilo que é necessário fazer para que exista uma transformação, porque eu falo sempre, é impossível você querer que as coisas possam ser diferentes se você não faz uma mudança. E principalmente essa mudança é uma mudança interna. Primeiro, tudo tem que acontecer aqui dentro. Quando você muda a tua forma de pensar, quando você muda a sua forma de se sentir, primeiro você muda o pensamento, depois você trabalha o sentimento. Porque pensamento produz um sentimento e o sentimento gera ação. Então, quais os sentimentos que você está produzindo nesse momento? Quais os pensamentos que realmente você está nutrindo na tua vida? Eu compreendi que eu sou o responsável por tudo aquilo que acontece na minha vida, seja coisas boas, sejam coisas ruins, seja que aconteça aquilo que eu desejei ou não, eu sou responsável. Por quê? É a frequência que a gente está sempre emitindo. De repente a gente quer que aconteça coisas boas na nossa vida, mas infelizmente a gente continua pensando nas coisas ruins. Às vezes você pede para que o universo te presenteie, para que o universo realmente faça com que uma coisa legal aconteça na sua vida. Só que, ao contrário, você fica tendo um sentimento de dúvida, um sentimento que é difícil, um sentimento de escassez, um sentimento de negatividade, e as coisas não acontecem. Então a experiência é muito grande que eu tive a possibilidade de viver e posso compartilhar com vocês nesse ano de 2023, é o seguinte: que a gente tem sempre que focar naquilo que a gente deseja, e a gente tem sempre que compreender que a gente pode sempre ser a nossa melhor versão. E como é que a gente pode fazer isso? Você vai a cada dia refletindo sobre seus pontos fracos, e você vai trabalhando os seus pontos fortes. É impossível a gente ter só o lado positivo na vida, como também é impossível a gente ser altamente negativo. Então o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que trabalhar a partir do momento que nós formos verdadeiros, autênticos com nós mesmos e assumirmos o nosso papel de co-criador daquilo que acontece na nossa vida, e deixar de responsabilizar terceiros, deixar de culpar o mundo, deixar de reclamar de Deus, porque todas as possibilidades, todas as ferramentas nós já possuímos para que a gente possa viver uma vida em plenitude, uma vida em abundância, uma vida com saúde. Mas primeiro a gente tem que definir
em que estado de espírito a gente quer viver. A gente tem que definir como a gente vai encarar as coisas que acontecem ao nosso redor, porque uma coisa eu aprendi com muita luta, com muito esforço, é que nada acontece por acaso e que realmente eu não posso controlar o mundo ao meu redor e as coisas vão acontecendo de uma maneira que eu posso não ter controle, mas eu tenho controle como eu vou me comportar diante do sentimento que as pessoas me fazem desenvolver e despertar dentro de mim. Se a pessoa chega para mim e me acusa, se a pessoa chega para mim e fala coisas que eu não sou e tenta diminuir a minha imagem, tenta realmente minar a minha confiança, fazer com que eu não acredite nos meus sonhos, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que voltar para dentro de mim, buscar o equilíbrio mental. O equilíbrio mental é exatamente isso: quando tudo ao seu redor está desorganizado, quando tudo ao seu redor está desarrumado, está desequilibrado, mas você consegue manter a calma, você consegue manter a sua inteligência e você trabalha para que a cada dia você possa aprimorar essa consciência em você, porque não importa como as pessoas me tratam, o que importa é como eu vou me portar diante do que as pessoas me fizeram sentir. Se alguém tenta me diminuir, se alguém tenta me ofender, isso realmente entra na minha vida e fica lá morando nos meus pensamentos, é porque a minha mente ela não está trabalhando como deveria. Porque eu tenho que ter controle mental, eu tenho que ter controle sobre a minha mente. A partir do momento que eu controle os meus sentimentos, eu vou controlar as minhas ações. Então, se tem uma coisa que é muito importante, é você trabalhar o teu lado mental, você fortalecer esse psicológico e você ter um emocional que realmente não se abale com qualquer coisa, porque tem coisas na sua vida que vai fugir do teu controle, e isso é natural. Você não deve achar que você tem que controlar tudo, não. Vai ter dias que você vai levantar com mais disposição, com mais alegria, vai ter momentos que você vai estar mais motivado na tua vida, mas porém vai ter um dia que você vai querer dormir, você vai querer relaxar, tem um dia que a gente não está 100%, e isso é natural, mas a gente tem que trabalhar cada dia o nosso emocional, trabalhar a nossa mente, para que a gente não seja vencido pelo cansaço, pelo desânimo, pela dor, e a gente tenha sempre um propósito. Eu acredito que a gente tem que ter sempre um desejo ardente de levantar da nossa cama e realmente fazer alguma coisa fantástica, alguma coisa grande. Essa coisa ela tem que nos motivar. Independente do que aconteça no mundo, independente do que as pessoas falem de você, você tem que ter uma motivação muito grande sobre a vida. E quando você tem essa motivação, você consegue realmente se sobrepor diante dos desafios, porque os desafios fazem parte da vida, as negativas fazem parte da vida. Muitas portas que você vai bater, elas se encontrarão fechadas, mas cabe a você ter força, ter resiliência, ter confiança em você mesmo e partir para abrir outras portas, porque sempre existirá uma porta aberta para você, uma porta onde você realmente pode cumprir o teu propósito e a tua missão de vida. Então pega esse código, abraça para a vida, gratidão ao grande Criador do Universo por poder entregar essa mensagem para vocês. Luz e paz, sucesso sempre. Uau!